Bom dia, meu terceirão! Como é que vocês estão aí do outro lado, hein? Meu povo e minha pove, meu povo! Como é que tá por aí, gente? Deixa eu ver quem tá aqui conosco hoje, nessa manhã de sexta-feira. Sextou, né? E estamos aqui. Ó, o Jack tá aí comigo já. Bom dia, meu lindo! Como é que você tá? Tá tudo bem? Deixa eu ver quem está aqui a partir dos nossos polos, né? Tá aqui no nosso IPTV. Betânia do Piauí, é de onde o Jack fala, muito que bem. Eliseu Martins, Lagoinha do Piauí, Oeiras, Queimada Nova. Gente, eu estou super entusiasmada hoje, ó. Sobe logo meu bom dia, bem aí, todos os polos, que é para dar aquele gás. Muito bem, Lagoinha, muito obrigada. Bom dia para vocês também, meus amores. E hoje a gente vai falar de uma temática que eu acho massa. A gente vai continuar aquele conteúdo bem abrangente, onde a gente fala assim, organizando a diversidade biológica, né? Então, a gente está aqui tentando compreender algumas coisas dentro dessa diversidade. Como é que a gente organiza esses seres vivos? Como é que a gente agrupa? Porque, na verdade, nós humanos já começamos, né? Bom dia, Felipe, para tudo que ele entrou no chat aqui, meu povo. Tá faltando as meninas, né? A Dulce, a Adriana, quem mais das meninas que assiste aula com a gente que eu não tô lembrada? E aí vai chegando e vai dando bom dia, né? Falamos de ecossistemas, comunidades, populações e pipipi, popopó, mas dentro dos ecossistemas, por exemplo, existe uma infinidade de seres vivos. Então, a gente tem, né? A gente, como eu estava falando, vamos pegar lá do comecinho do raciocínio. Eu estava comentando que nós humanos, né, sempre tivemos essa curiosidade, né, de observar a natureza e começar a agrupar seres vivos a partir das suas características, confere? Então, a partir das características, principalmente as que as pessoas viam no passado, né, só tinha como observar com os olhos, não tinha microscópio, não tinha técnicas de genética, né, para compreender DNA, semelhança a partir disso. Então, era pelo formato do corpo mesmo que se agrupava. Então, só separava a galera toda, o que era planta do que era bicho. Se mexer, andar, se triscar, se mexer, é bicho. Se triscar, ficar parado, é planta. Então, essa classificação se dava assim, né? Só que depois foram, né, observando mais e mais. Surgiu o microscópio que abriu um universo novo, que era o dos micro-organismos, né? Então, bactérias, fungos foram melhor estudados a partir disso. Então, a microbiologia surge trazendo espécies de seres vivos que os nossos olhos não captam, né? Então, o sexto mesmo fazendo mó caretona aqui para vocês. E aí, meus amores, a gente começa a ver aquela explosão de seres vivos no planeta. E aí a gente vai começar a agrupar de galera, né? As galeras que se parecem mais. Quem vão ser essas galeras? As espécies, os gêneros, as famílias. Então, esse agrupamento, né, são o que a gente bota dentro desse conteúdo. É o que a gente coloca como a organização biológica. Então, a partir dessa compreensão, a gente vai estudar isso hoje, né? Dar seguimento, que a gente já vem falando desde semana passada. E também vamos hoje, né, tirar um tempo para falar de um reino já, que é o reino Monera, falando um pouco sobre as bactérias. Vem comigo nos nossos slides, que a aula de hoje está massa e está enorme também. Então, não pode, né, deixar passar muito tempo. Nós vamos trabalhar esse conteúdo, como eu já disse, organizando a diversidade biológica e vamos conhecer nossas amigas bactérias. Ok, Lagoinha? Ok, Eliseu Martins, Oeiras. Tudo bem, Adriana? Já lhe vi aí. Estava demorando a subir esse meu bom dia. Viu, comadre? Ó, vamos voltar para cá, porque é a hora da bonitona, né? A bonitona não é a professora, não, é a biologia. Ah, a professora também é bonitona, meu amor, tá bem aqui. Porque se eu não disser que eu sou, não é? Vai ficar difícil, assim, para o meu marketing pessoal. Hoje, dia 9 de setembro, vamos seguindo
com Organizando a Diversidade Biológica. Prestai-vos atenção que o nosso roteiro já foi comentado. Vamos pegar essa temática, né, esse objeto de conhecimento, com o objetivo de compreender quais critérios utilizados para se fazer a correta classificação dos seres vivos. A primeira parte da aula vai ser basicamente sobre isso, tá? E quais as regras de nomenclatura biológica devem ser utilizadas para que sejam estabelecidos os nomes das espécies. Gente, isso aqui, quando a gente começa a estudar biologia, eu não sei se algum de vocês... Canavieira, bom dia! Eu não sei se algum de vocês vão enveredar para a área das ciências biológicas. Eu espero que sim, porque é uma coisa maravilhosa. Todo biólogo é apaixonado, velho, pela biologia. Se tiver algum professor ou professora na mediação que seja das ciências ou da biologia, já dá logo um alô e diz assim, é verdade. Né? Mas essa parte da biologia, de taxonomia, de nomenclatura, do meio para o fim do nosso curso de biologia, isso vira assim, quase que um duelo. A gente vai duelando com os outros, né? A gente vai conversando com os colegas e a gente, do meio para o fim, tem uma mania linda de não chamar bicho nem planta pelo nome vulgar. A gente começa a chamar pelo nome científico, né? Então, eu tinha uma amiga que estudava comigo em São Luís, a Lia Grace, é uma rainha maravilhosa que eu adoro. Ela é da área da química. E aí, às vezes, a gente convidava ela para fazer, né, dar um rolê no mato com a gente, para pegar alguns animais e tudo mais que a gente precisava para fazer o meu projeto. E a gente ficava assim, olha lá, prepara Joyce, nossa intérprete de Libras, que agora viram nomes científicos intraduzíveis. Então, olha lá, era um tipo de rã, né? Aquela rã cachorro que canta assim, oi, oi, oi. Aí passavam pela gente, olha lá, um Physalenmus cuvieri. Olha só, um Leptodactylus labirínticos. Veja, temos ali um Tropidurus híspidos. Minha gente, por favor, né? Como é que pode? Cada ser vivo vai ter um nome científico. Por quê? Pelo mesmo motivo de que a gente conhece um bicho pelo nome ou uma planta. Eu quero ver a foto desses cachos, viu, Adriana? Então, olha só, a gente tem esse nome desse bicho aqui, mas bem aí, em Betânia pode ser diferente, certo, Jack? Quando eu pego um bicho aqui em Teresina, nos Estados Unidos, o nome dele, se o mesmo bicho existir lá, o nome é outro. Né? Então, o nome vai mudando conforme a localidade. Às vezes, de um bairro para o outro, dentro de uma cidade, chamam bichos de nomes diferentes, plantas conhecidas como nomes diferentes, mas que são o mesmo ser vivo. Então, por isso que precisa existir a nomenclatura científica, né? Então, o nome científico é para uniformizar, homogeneizar. Aqui, em qualquer lugar do mundo, o nome científico de determinado animal, planta ou micro-organismo é um só. Então, ele unifica esse negócio, né? Por exemplo, como é que vocês chamam aquele lagarto bem pequenininho que vive subindo na parede de noite para comer inseto? Aqui eu já ouvi falar ele de briba. Como é o nome do outro? Lagartixa. Labigó. Quando eu fui morar em São Luís, a professora era paulista, chamava de osga. Que diabo é osga? Ela deu uma aula todinha falando de osga, osga, osga. E eu virava para minhas amigas que eram do Piauí também. Eu, Clara, o que é osga? Ela, não sei. Carol, o que é osga? Não faço ideia. Eu, mas que bicho é esse? E era calango, e era o tempo todinho a briba. A labigó, né? Que aqui eu chamo mais labigó. E aí eu perguntei, professora, me diga bem aí o que é osga. Aí ela, osga. Aí ela falou, o Hemidactylus mabuia. Aí eu, professora, isso aí na minha terra a gente chama de labigó. Olha o Jack essa semana, ele mandou a foto de um lagarto, né? Que ele chama de calango. O lagarto que ele me mandou, eu falei que era um Quinemidóforos. Vamos já falar, porque eu te disse só, Jack, o nome do gênero. Eu não te disse a espécie, porque eu não sei qual é aquela espécie, mas eu sei que é daquele gênero Quinemidóforos, por causa da corzinha dele e do formato do corpo. Então, beleza. A conversa hoje vai ser nesse rumo, certo? Certo, pessoal? Beleza? Então, a gente vai até fazer uma brincadeira. Na quarta-feira, eu vou jogar a brincadeira da gente tirar fotos de animais e a gente tentar classificar até chegar na espécie, tá bom? E a nossa parte da teoria à prática, nós faremos, né, além da exposição do nosso conteúdo, a gente vai resolver atividades objetivas, discursivas e bater muito papo aqui também, tá bom?
É. Vou já ver, Jack. Olha só. O Jack está dizendo isso, professor, era o Quinemidóforos mesmo. Aquele lagarto, aqui no Piauí, muita gente chama ele, sabe de quê? De tijubina. Já ouviram falar da tijubina? Que é um calango, um lagartinho verdinho, né? Bom dia, Jasmin. Bem-vinda, amor. Então, olha só, para que é que a gente classifica, né? Por que a gente classifica em grupos os seres vivos? Observe que é necessário reunir, né, eles em grupos e conhecer as semelhanças e também as diferenças. E isso é algo muito comum no nosso dia a dia, tá? A distinção informal dos seres vivos, ela vai se perdendo no tempo e na história da humanidade. Então, a classificação científica, ela traz, né, a classificação universal e de cada ser vivo. Então, olha só, a taxonomia é a ciência que dá nome, classifica. Ela classifica e nomeia os seres vivos, tá certo? Então, a taxonomia, ela é o ramo da biologia que se preocupa com a classificação e organização dos seres vivos, em categorias de acordo com o seu grau de parentesco, né? O que é que vocês acham? O que é que se parece mais? Como é que vocês agrupariam? Uma planta. Vou fazer aqui verdinho mesmo. Um gato. E um cachorro. Vou fazer aqui o Ninão, que é meu cachorro. Ninão, ele é desse jeito assim. Tem a orelha bem grandona. E só anda com a língua para fora. Como é que vocês agrupariam? Separem por semelhanças, né? Então, a primeira coisa que ia fazer era afastar essa árvore desses outros dois aqui. O cachorro e o gato, apesar de terem diferenças, eles são mais parecidos do que cada um dos dois com a planta, né? Então, isso é o que é classificar. Só que a gente vai observar várias características. Não é só o formato do corpo, né? Hoje em dia, a gente já tem várias outras ferramentas que nos auxiliam nessa observação dos graus de parentesco, sobretudo as ferramentas da genética. Tá certo, gente? Podemos ir adiante. Todo mundo entendeu o que é taxonomia? Deixa eu apagar minha obra de arte aqui. Olha que gato lindo, o Ninão e o Tom. São meus bichinhos de estimação. O Ninão é um cachorro chamado Beagle, só que ele é preto com branco. Todo mundo diz que ele não é Beagle. Eu digo que ele é um Beagle, não é um Beagle. E ele é fofo. E o Tom também, só que o Tom ele está mais arisco. Então, olha só. Qual a importância da taxonomia? Não tem esse M aqui, tá, pessoal? Foi um errinho de digitação. Taxonomia. Carl Linné, ou Linneu, apresentou a obra Systema Naturae, propondo um sistema de classificação mais elaborado, com base científica. Então, o que foi que Linneu fez, né? Ele estabeleceu a espécie como base da classificação dos seres vivos, criou 5 grupos taxonômicos, ou seja, um reino. Dentro do reino, eu tenho classes. Dentro dessas classes, eu tenho ordens. Dentro dessas ordens, eu tenho os gêneros, e dentro de cada gênero, eu tenho uma ou mais espécies. Entenderam? A gente tem, por exemplo, a ameba, que é uma vermezinha conhecida nossa, a ameba. Então, eu tenho, por exemplo, 2 tipos de ameba, entamoeba, coli, e outra espécie, entamoeba histolística. Cá, coube, apertado. Né? Histolística. Entamoeba coli, entamoeba histolística. Olha só, dentro desse gênero entamoeba, isso aqui é o gênero, eu tenho 2 espécies. A primeira, entamoeba coli. Meu Deus, eu fui botar um marca-texto, eu botei foi a borracha, socorro.
Foi mal, galeras. Ó, dentro desse gênero Entamoeba, eu tenho a espécie Entamoeba coli. E dentro desse gênero Entamoeba, eu também tenho outra espécie chamada Entamoeba stolística. Estão entendendo? Ok até agora? Jack diz, taxonomia é a reunião de seres vivos dizendo de suas diferenças e semelhanças? Sim, exatamente. A taxonomia é a ciência que classifica os seres vivos de acordo com as suas semelhanças e também suas diferenças. Porque se eu tenho diferenças gigantes, como entre eu e uma planta, né, Jack? Se eu tenho eu e uma planta, essa planta ela é tão diferente de mim que ela faz parte de um outro reino, né? Ela é do reino vegetal e eu sou do reino animal. Então, nós somos diferentes. Então, a gente faz parte de reinos diferentes. Vão se aproximar cada vez mais. Eu vou apagar bem aqui só para a gente visualizar melhor. Quando é que vão ser mais próximas, mais parentes? Cada vez que eu vou adiantando para o sentido da espécie. Então, aqui, quanto mais eu me aproximo aqui, são mais semelhantes, né? Deixa eu botar o sinalzinho de igual. Né? No sentido da espécie, semelhantes. Quanto mais se afasta da espécie, mais são diferentes. Entendido, galeras? Por isso que a taxonomia também aponta diferenças, tá? A gente vai compreendendo mais adiante, tá certo? Eu estou só apresentando para vocês alguns exemplos já, mas é para a gente compreender que a taxonomia, né, ela estabelece a espécie como a base da classificação. Cada indivíduo, cada ser vivo pertence a uma espécie. Nós somos da espécie Homo sapiens. Os gatinhos, como o Tom, meu gato, Felis, gatos. Todos os gatos vão ser da mesma espécie. Tá bom? Então, a gente tem a espécie como a base da classificação. Antes de chegar na espécie, esses seres são agrupados em maiores grupos, né? Tá bom? Então, o Linneu ainda propôs o uso de palavras latinas. Por que as palavras latinas? Porque o latim já é uma língua que a gente pode dizer, eu não sei nem se é adequado falar isso, mas ela é uma língua morta. Ela é uma língua que não pode, por exemplo, como o português que passou por uma mudança nas regras, né? Nas regras da sua gramática e tudo mais, né? Então, a gente tem o uso das palavras latinas para que a gente não fique mudando de acordo com a língua que vai mudando, a língua que ainda está viva, né? Vai mudando. Então, o Linneu propôs o uso do latim para botar o nome nas espécies. Por isso que os nomes são esquisitos. Homo sapiens, a espécie humana, né? Homo com H, né? Homo sapiens. Mas por aí vai, tem várias outras. Então, ele também estabeleceu a nomenclatura binomial, né? Binomial para cada espécie. Ou seja, quando eu boto o exemplo aqui das amebas, a Entamoeba coli é uma espécie e a Entamoeba stolística é outra espécie. Tudo bem, o gênero é igual, mas o nome da espécie é com os dois nomes, o do gênero junto com o outro nome chamado epíteto. Então, coli é epíteto, não é a espécie. A espécie é Entamoeba coli. Ok? Vamos lá. E aí, a gente compreende um pouco melhor, tá? Aqui, Jack, você que pediu para eu explicar um pouco melhor essa história de agrupar de acordo com as semelhanças e diferenças, tá bom? Então, presta atenção. Eu tenho aqui o reficofage. Sabe o que é o reficofage? É para a gente relembrar e nunca esquecer esses 5 grupos taxonômicos aqui. O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Tá aqui. Eu tenho, antes do reino, foi estabelecido agora os domínios.
Então, eu tenho 3 domínios que englobam todos os reinos, portanto, tudo que vai dentro. Estão entendendo? Quanto mais fora, mais abrangente. Então, eu tenho domínios 3, árquea, bactéria e eucária. São os 3 domínios. Vamos falar deles depois, tá? Dentro dos domínios, tá? Eu tenho ainda os reinos. Nesses reinos, eu tenho 5. Quem são os 5 reinos? Monera, bactérias, protistas, algas, né? Alguns seres unicelulares, a gente vai compreender eles na próxima aula. Monera, protista, fungi, que é o reino dos fungos, que por muito tempo foi classificado junto com as plantas. Eu tenho o reino das plantas, o reino vegetalia, e eu tenho o reino dos animais, o reino animalia. Estão entendendo? Então, os 5 reinos englobam todos os grupos de seres vivos. Só que o reino Monera é muito diferente do reino protista, que é muito diferente do reino fungi. Estão entendendo? Então, dentro dos reinos, a gente segue a classificação. Se eu pego, por exemplo, o reino Animalia. Então, aqui eu vou trabalhar daqui para frente somente com animais, né? Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que é quando a gente, de fato, deu nome àquele indivíduo. Tá bom? Então, até hoje se nomeiam, se descobrem, né, novas espécies. A gente pensa assim que já conhecemos tudo, né? Mas é muito comum se descreverem novas espécies. Quanto mais os biólogos e biólogas estudam a vida dos seres vivos, mais eles descobrem novas espécies. Tá certo? É difícil descobrir um novo reino. A essa altura, de tudo que a gente conhece, deu para diferenciar, agrupar tudo que é vivo que a gente conhece em 5 reinos. Mas espécies dentro dos reinos, né? A gente descobre direto. Porque aí a gente está trabalhando com coisas mais, né? A gente até diz o nome específico. Então, tá todo mundo compreendendo até agora? O reficofage é para a gente não entender a sequência. Tá certo? O reino fungi é o reino dos fungos. Então, vai ter só fungos e leveduras, né? Que são fungos unicelulares. Só tem uma única célula. Tá bom, Jack? Alô, Canavieira, Lagoinha, todo mundo tá bem por aí? Eliseu Martins, bom dia, meus amores. Tá tudo bem por aí? Oeiras, meninas e meninos do chat. Ok, amados, podemos seguir, né? Vamos seguindo, que aqui ainda tem a conversa para a gente, mas vocês vão compreender. Porque aí, para eu chegar na espécie, né? Quando eu chego na espécie, aí eu tenho o nome. Aí eu tenho a nomenclatura binomial, lembram? Homo sapiens. Exemplo, nosso nome da nossa espécie. Homo sapiens. Professora, por que que você, toda vez que escreve o nome de uma espécie, você sublinha, você passa uma linha embaixo? Ou porque toda vez que tem o nome de uma espécie no livro, ela está em itálico? Porque existem regras. Vocês estão pensando que taxonomia é bagunça? Que taxonomia é bagaceira? Taxonomia não é bagunça, não, né? Taxonomia tem regras. Eu tenho regras para botar nome nos seres vivos, nas espécies. A primeira delas é que toda espécie tem um nome composto. Ai, socorro, apareceu outro negócio aqui, nada a ver. Então, olha só, toda espécie tem um nome binomial. É que nem Luiz Fernando, Ana Júlia. Não é não? O Jack não quer me dizer o outro nome dele, mas ele não me fala. Mas a nomenclatura do Jack é binomial, que eu sei. Né? Adriana Márcia, o nome da minha mãe.
né? Todos os meus tios têm nomes, né? Tem 2 nomes do lado de mãe. Diana Mara. Olha eu falando da minha família de novo, né? Sempre. Diana Mara, Adriana Márcia, Paulo Sérgio, Maria Luísa. Então, são todos nomes compostos. A nomenclatura é binomial. Tem nome, depois o sobrenome na gente, né? Pois o nome da espécie é assim também. Só vai o nome se for todo. A espécie é Homo sapiens. Olha as regras para escrever o nome científico das espécies. Olha as regras. Nomes em latim ou latinizados. Se eu descobrisse um novo indivíduo, e aí se eu descobrisse, por exemplo, um novo sapo, um sapo do gênero Rhinella, que é o gênero do sapo cururu. Rhinella soarese. Vou botar meu sobrenome, que eu sou chique. Se eu que descubro o nome da espécie, meu amor, se eu descobrir uma nova espécie, eu posso botar o nome que eu quiser, tá? Então, se eu descobrisse um novo cururu, eu ia botar Rhinella soares. Não, não posso botar Rhinella soares. Ah, mas eu quero botar meu nome, então bota soarese. Esse I aqui meio que latiniza, né? Traz para o latim ou para o próximo do latim o nome. Pode acontecer. Vocês sabiam que tem uma espécie de aranha que o epíteto dela é Beyoncé? Por quê? Porque ela tem o abdômenzinho dourado. E o abdômen da aranha, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ela tem um abdômen bem grande, que na verdade a gente chama abdômen de aranha de bundinha, né? Ó, professora, uma aranha da bundinha bem grande. Que bundinha, menino? É abdômen. E essa aranha, deixa eu fazer aqui os pés de palpos para ver que é uma aranha. Ela tem, lá vai eu botando a borracha de novo para apagar. O abdômen dourado. E aí botaram o nome dela de não sei o que, o gênero eu não me lembro. Beyoncé. Da cantora lá, que também tem, né? O popozão, e ela usa umas roupas douradonas, homenagearam ela. Então, quem descobre a nova espécie, bota o nome que quer. Tá certo? Nomes em latins, ó, ou latinizados, tá check, já entendemos. Nomenclatura binomial, já entendemos? Vão botando ok aí para cada um. O primeiro nome refere-se ao gênero e sempre vem com inicial maiúscula. Homo sapiens. Essa espécie aqui, Homo sapiens, quem é o gênero? O gênero é Homo, tá aqui. Gênero, Homo. Isso aqui é o gênero. Homo habilis, Homo erectus, todas essas foram espécies que vieram antes de nós. Hoje só restou o Homo sapiens, né? Dessa espécie do gênero Homo, a única espécie do gênero Homo, tá bom? O segundo nome refere-se à espécie, não, mentira, slide, deixa de ser mentiroso. O segundo nome refere-se ao epíteto. A gente dá o nome epíteto a esse segundo negocinho aqui, ó. O slide da mentira. Pera bem, vamos botar direito esse negócio. O segundo nome, sapiens, é o epíteto específico. É o nome que acompanha o nome do gênero. O nome da espécie vai ser o nome todo. Então, homo, gênero. Sapiens, epíteto. Homo sapiens, espécie. Ok, meus amores? Certo? Tudo ok? Então, os nomes, né? O epíteto, ele deve vir com a inicial minúscula. A não ser que ele faça uma homenagem ao nome do descobridor. Então, por exemplo, tem um epíteto que é Chagazi, né? Esse epíteto ele pode ser escrito com a letra minúscula, mas pode ser escrito com letra maiúscula, porque ele é uma homenagem a uma pessoa, né? Importante. Ok? Então, geralmente, ele vem com letra minúscula.
Os nomes devem vir destacados no texto. Por isso que eu passo um tracinho embaixo. Ó. Homo sapiens é sublinhado quando a gente escreve e é itálico quando a gente digita. A nomenclatura pode ser trinomial e o terceiro nome pode indicar subgênero ou subespécie, que a gente acostuma, né, chamar de raças. Mas olhe lá, cuidado com esse termo, tá bom? E aí a gente vai seguindo para a gente ver alguns exemplos para ficar mais tranquilo. O nome científico ele deve se destacar no texto em que aparece, seja pela impressão itálico, né, ou grafado. Ele é a identidade do ser vivo, gente. Tá bom? Então, a tabela abaixo mostra alguns exemplos. O nome popular de uma espécie de lobo é Canis lupus, o nome científico. O nome popular é gato. A gente chama Felis catus. O milho, o nome da espécie, Zea maíz. Eu acho fofo esse nome, Zea maíz. A minhoca tem uma espécie de minhoca, né? Minhoca pode abordar várias espécies, né? Mas tem uma espécie que chama Feretima havaiana. O pau-brasil, Cesalpinha equinata. Estão vendo que tem uma entonação? Não é Caesalpinha echinato. Tem que manjar do latim, galera. É que nem Aedes, que a gente escreve assim. Aedes, de novo. Aegypti. É assim, né? Meu Deus, não sei escrever mais não. Socorro. Socorro, socorro. Se eu não me engano, é assim que se escreve. Talvez eu possa ter confundido o I com o Y, né? Então, a gente escreve assim, Aedes aegypti, mas a gente lê Aedes. A leitura do AE é só o E. Toda família, por exemplo, tem nomes terminados em AE. Então, a gente lê só o E. Aedes aegypti, tá? Ok? E aí, com esse nome todo, né, as pessoas até se confundem. Uma vez eu dava aula, gente, numa escola, na zona, né, bem afastada da cidade, e um senhor, né, acho que ele era pai ou avô de uma aluna, isso faz muitos anos atrás, né, ele disse assim, ô, professora, tem que ver, porque, olha, esse bairro tá cheio daquele mosquito José do Egito. E eu falo, quem é esse José do Egito? E o José do Egito... O nome do mosquito que ele deu era o Aedes aegypti. De tanto ele ouviu o povo falar Aedes aegypti, Aedes aegypti, ficou José do Egito, uma hora ele ouviu errado. Não tem a brincadeira do telefone sem fio? Pois chegou errado para ele o nome. Mas o nome correto é Aedes aegypti, não é José do Egito. José do Egito seria o nome comum? Pode ser, né? Já que ele chamou. Mas o nome científico é Aedes aegypti, tá bom? Gostaram? Então, gente, a gente acaba conhecendo, né, o nome de algumas plantas, alguns gêneros de plantas, de animais, né? Então, a gente vai aprender também que cada ser vivo tem um nome científico, o nome da sua espécie. E para escrever, né? E para escrever tem suas regras também. Tá certo, meus amores? Pois é, Jack, o nome do mosquito se escreve em hieróglifos. Hieróglifos egípcios. Bora de novo. Olha só que bichinho é esse. Quem já viu uma coisa fofa dessas? Um pitbull, né? Eu já tive uma, era a Katrina o nome dela. Eu tenho um primo que tem um canil e ele adora criar pitbull. Gente, olha, a cabeça do cachorro dele é desse tamanho assim, ó. É enorme, dá dois tamanhos meus nas minhas cabeças. Da minha cabeça, que eu só tenho uma e já ainda é pouco o que tem dentro. Olhe, pense nos cachorros enormes. Manso que faz vergonha o cachorro dele. É um pitbull. Então, a gente sabe que isso é um cachorro, certo? Vamos classificar até chegar no cachorro. Olha só. Vamos ver o famoso reficofage.
G. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Qual é o reino do cachorro? Ele é um animal, vegetal, uma bactéria, como é? Um fungo. É um animal, então ele é do reino Animalia. Dentro do reino Animalia, ele está no filo Chordata. Dentro do filo Chordata, ele ainda está num subfilo, que vai classificar ele como vertebrata, porque no subfilo vertebrata estão todos os animais com coluna. Com coluna vertebral. Todos os que têm coluna estão aqui no subfilo vertebrado. Se tá todo mundo que tem coluna aí, eu tenho como saber que bicho é? Não, porque tem vários aí dentro. Então, dentro desses animais, alguns deles, desses vertebratas, alguns deles mamam. Então, do filo, ele vem para a classe, né? Ó, é porque bem aqui tem o subfilo vertebrata, ele está aqui. Né? Do filo passa pelo subfilo vertebrado, porque é uma característica importante. Aí a gente vem para a classe. Se dentro desse grupo vertebrata tem alguns seres que mamam, que tem pelos cobrindo todo o corpo, que tem lábios, que tem glândulas mamárias. Então, essas características já são mais da classe mamália, dos mamíferos. Ou seja, aqui na classe eu já excluí peixe, eu já excluí répteis, eu já excluí anfíbios, eu estou só com os mamíferos, tá? Mas dentro desses mamíferos, tem alguns mamíferos que eles são carnívoros. Então, tá aqui, é uma ordem, né? Dentro desses carnívoros tem uma família inteira, Canidae. Canidae. Então, sempre a família vai terminar com AE. É uma dica, porque às vezes, nas questões, eles dão um nome, né? E aí você observa, se o nome único terminado em AE é o nome da família, tá? Dentro da família Canidae, eu tenho um gênero, já estou aqui, ó, quase chegando na espécie. Um gênero Canis, né? E a espécie Canis familiares, nomenclatura binomial. Eu quero saber de vocês, o que é que está errado na escrita dessa espécie aqui? 2 minutos na tela.
Voltamos, desculpa. O nome é assim mesmo, canes familiares, tá, Jack? Só que tem uma regra que diz, né, que eu preciso destacar esse nome. E ele não está destacado, ele está escrito do mesmo jeito que as outras palavras. Então, esse nome, ele devia estar em itálico ou sublinhado, tá certo? Então, tá aí o erro, o Felipe matou, né? Professor, animais com exoesqueleto também entra no subfilo vertebrata? Não! Eles são invertebrados, Felipe, tá certo? São animais invertebrados, é um outro subfilo. Tá bom? Exato, Jack. Nesse caso, como é digitadinho, geralmente tem que vir, ele vem em itálico, tá bom? Então vamos observando, tá certo? Nos slides também, às vezes acontece da gente esquecer, vamos corrigindo. Olha aí a origem do pitbull. As nossas intérpretes e eu estávamos conversando aqui sobre a origem, né? Já viram o danado do pitbull? Tem uma história danada com esses bichos. Ah, que é valente demais, é violento demais. Ah, não é tanto isso, né? Aí, estão dizendo aqui já, o Fernando disse que acha violento demais, né? Mas, o Fernando tá indo que passar longe de um pitbull. Mas, Fernando, meu bicho tem a cara de mal também, né? Gente, mas esses animais, né, vai também da forma como eles são criados. Né? Alguns são bem dóceis, né? Os do meu primo mesmo são super dóceis, mas quando ele se solta, Fernando, todo mundo corre. Teve uma vez que a gente estava lá e o cachorro dele viu subir um drone, né? Que ele tem esses brinquedinhos de adultos em casa. Aí ele subiu um drone para brincar lá. Nosso cachorro ficou louco. Estava eu, meus filhos, estava todo mundo, um monte de criança na casa. Você não imagina a carreira que foi para catar menino com o diabo desse cachorro que pulou uma cerquinha lá. Ele tem a cabeça desse tamanho aqui, ó. Animal. E aí ele pulou o negócio. Eu chega, menino, eu encanguei um menino aqui, peguei o outro, bora, boto na cabeça e corre. Vai-te embora. Foge daí agora. Mas ele não triscou em nenhuma das crianças. Ele só estava desesperado por conta do drone e o bichinho se assustou. Então vamos ver aqui a origem desses pitbulls. Olha só como é interessante. Essa raça que é muito apegada aos seus pais humanos e super amorosa, inclusive com estranhos. Olha aí, Fernando. Pode acreditar. Apesar de o nome completo da raça, é a raça, viu? Não estou falando da espécie ser American Pitbull Terrier, ele é mais conhecido aqui no Brasil simplesmente por Pitbull. Seus ancestrais surgiram no Reino Unido no século XIX. O cruzamento de duas raças, Bulldogs e o antigo Terrier inglês, deram origem ao Bull and Terrier. Queria-se criar uma raça forte, ágil e resistente. E o Bull and Terrier era tudo isso, além de terem um grande apego aos humanos. Por volta de 1845, esses cães foram levados para os Estados Unidos, onde foram aperfeiçoados, dando origem ao pitbull que conhecemos hoje. Ô, gente, não, fala sério. Só love, são fofos sim. Eles não são todos violentos, não. Há de convir que tem gente que tem muito medo, e com razão, mas pode ser qualquer cachorro, né? Pode ser violento, até os da rua. Né? Se bem que um doguinho caramelo, nunca houve registro, né, Fernando? Nunca houve registro nenhum de um doguinho caramelo, aquele famoso vira-latinha, atacar uma pessoa. Nunca vi falar. Então, olha só. Vamos a outros exemplos. Presta atenção. Eu tenho 3 espécies diferentes. Vamos fazer aqui algumas atividades. Ok, Lagoinha? Meus amores de Lagoinha, tudo bem? Lindo, né, Jack? Alô, Lagoinha, Canavieira, Eliseu Martins e Oeiras. Adriana, cadê você? Dulce, meu amor, vi que você entrou aí. Tá tudo bem, Isaías Coelho? Então, olha só, vou deixar aqui algumas reflexões para a gente fazer. A primeira, o nome da espécie está escrito conforme as normas de taxonomia. 2. Quais gêneros? Opa, peraí.
quais são os gêneros dessas espécies? E a terceira pergunta. Vamos lá olhando Panthera tigris, Panthera leo e Felis catus, tá bom? Quais possuem o maior grau de parentesco? 3 minutinhos para a gente responder essa. 3 não, vamos lá. 3 minutinhos mesmo. Então, vamos lá. Já estamos de volta, né? Ó, sim, estão corretos. São nomes latinizados e binomiais. Foi a resposta do pessoal de Lagoinha. Raíssa disse que não. Os nomes não estão destacados. O Felipe já reparou de novo. Olha, gente, de novo. Os nomes não estão destacados. Não estão em itálico. Era para estar em itálico ou sublinhado. Então, a resposta da primeira, o nome da espécie está escrito conforme as normas? Não, não está, professora. Não está. Ele deveria estar destacado, beleza, Lagoinha? Ou sublinhados, ou em itálico, tá bom? Segunda resposta. Quais são os gêneros
né? O gênero Panthera e gênero Felis. Tá certo? Panthera e Felis. Estou conferindo aqui as respostas. Olha só. Os gêneros são Panthera. Todos esses nomes aqui, ó. Panthera tigris é o nome da espécie. Desse nome da espécie, Panthera, o primeiro nome sempre é o gênero. Panthera leo, nome da espécie do leão. Panthera, gênero. Felis catus, nome da espécie dos gatos. Felis, nome do gênero. Então, a gente tem dois gêneros aí. O Panthera e o Felis. Ok? Lagoinha diz, professora, tem que ser todas as normas. Tem. Achamos que não. Então, sempre reparar, precisa vir itálico quando vem digitado, que é para destacar o nome. Tá bom? Pode ser um itálico, pode ser... Geralmente é itálico, mas pode aparecer em negrito. Já tá ok, porque tá destacado. Ou sublinhado. Geralmente a gente usa o sublinhado quando escreve à mão, né? Tracinho embaixo do nome da espécie. Combinado, meus amores? E aí eu fiz uma pergunta desafio aqui. Quais possuem o maior grau de parentesco? O maior grau de parentesco são os que têm o mesmo gênero. O gênero Panthera vai estar no tigre e no leão. Então, os dois são mais próximos em parentesco do que com o gato. Todos são parentes, porque todos são da mesma família. Felidae, ou Felidae. A família dos felinos, né? Então, esses felinos, eles estão mais próximos quando eles têm gêneros iguais. Tá bom? Ok? Então, o tigre é mais próximo do leão porque eles são do mesmo gênero. E o gato é de um outro gênero. Então, em alguma coisa eles diferem, principalmente no porte, né? Ok? Vocês já viram um gato que tem uma altura enorme? Eu acho que é gato de Bengali, a raça. Gente, ele é dessa altura assim, ó. Ele dá na cintura da professora, até porque eu sou bem pequenininha. Mas eles são muito grandes. E eles são lindos. Eu fui atrás para ver. Ah, eu quero um gato desse. Gente, ele era R$7.000. Ai, socorro! Deixa o Tom lá em casa mesmo, porque ele entrou lá em casa na minha vida de graça. Peguei e adotei aquela criança. E ele é lindo também, ô besteira. Vou dar R$7.000 num gato. Ah, mas que conversa é essa? Então, quem tem dá, né? Quem não tem chora. Não é isso? Colocou o tigre e o leão. O tigre e o leão são mais parentes, é isso mesmo. Tigre. Por que que eles são mais parentes? Porque eles são do mesmo gênero, tá certo? São mais próximos. Então, a gente pode comparar essa história do grau de parentesco, né? Quanto mais a gente chega perto do gênero e isso é igual, mais próximos em parentescos nós somos. Não é isso? Agora, quando a gente tem, por exemplo, um humano e um cachorro sendo comparados, olha o tanto que a gente se parece. O reino, vamos lá. Vamos de marca-texto. Metazoa. Tá aqui. Que era azul, não. Metazoa. Mesmo reino. Parentes animais. O filo, cordata. A gente vai ver que isso é uma característica dos animais. A presença, né, da notocorda. Tá? Mas ainda assim são classificações muito altas. Ainda tem muita galera aqui. O subfilo, vertebrado. Tanto nós como os cachorros temos a coluna vertebral. A classe mamália, todos nós somos mamíferos, tanto o homem quanto o cachorro. Agora, os humanos vão se diferenciar dos cães. Presta atenção. Nós somos primatas e os cães são carnívoros. Olha aí, começando as diferenças. Onde é que a gente se distancia dos cães? Lá na ordem. Então, na ordem, a gente se aproxima mais de quem? Dos macacos. Os macacos são outros primatas junto conosco, né? E os cães já são carnívoros, é a ordem carnívora. Aqui na carnívora vai entrar a família Canidae, vai entrar a família Felidae. Então, todos esses animais aqui, o Panthera leo, Panthera tigris e o Felis catus, o tigre, o leão e o gato, são mais próximos dos cachorros do que nós, porque nós somos mais próximos dos macacos, porque todos somos primatas. Estão entendendo?
E aí a família, a gente vem para a família dos homens, né? Da humanidade. Família hominídea. Lá nos cachorrinhos, a gente tem a família canídea. Já é diferente. Aqui ele se distancia desses 3 rapazes, porque já é uma outra família. Aqui é a família dos felinos e aqui é a família canídea, dos caninos, tá bom? O gênero dos humanos, Homo. E o gênero desse cachorro, né? Canis. A espécie do homem, Homo sapiens, né? E a espécie do cachorro, Canis familiares. Professora, mas aí ainda tem uma subespécie, né? Tem. Nós ainda somos Homo sapiens sapiens. Já é uma classificação mais profunda, né? Mas entre essas classificações, entre todas elas, existem subclassificações, tá? Filo, subfilo, tá? Abaixo, entre filo e classe. Tem subclasse, tem subordens, tem superfamília. Então, existem classificações intermediárias que a gente pode conhecer, mas a gente vai ver isso mais se você for aprofundar mesmo, né? Lá nas questões de taxonomia de biologia. É muito mais aprofundado, tá bom? O que a gente precisa saber? Do reficofage. O reino, vamos sempre lembrar, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês precisam saber disso aqui, basicamente. Tá bom, meus amores? Mas entre isso aí, entre o reino e o filo, tem sub-reino. Entre o filo e a classe, tem subfilo. Então, isso aí pode acontecer. Ok? Todos os gatos têm uma semelhança, se a gente observar direito. Claro, são todos da mesma espécie, Felis catus. Aí vai ter uma variabilidade muito grande, né? A gente vai ver outros gatinhos diferentes. Ah, Raíssa, tu já tá indo, mulher? Fica aqui comigo. Tá de passagem, pois você é sempre muito bem-vinda. Tá certo? Então, a gente vai continuar a nossa aula daqui a pouquinho, respondendo questões, e a gente ainda vai conhecer o primeiro reino para ser estudado hoje, que é o reino das bactérias, reino Monera, ainda hoje na nossa aula. Vai pegar uma água e volta logo. Até mais.